Bom, mais uma vez o Senhor concede para nós, irmãos, mais uns minutinhos, para nós examinarmos a palavra de Deus. Sabemos muito bem, irmãos, que a palavra de Deus há mandamento, e tais mandamento, a maioria, irmãos, escrito pelos apóstolos. Mas não deles mesmos, mas ordenança de Cristo. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo diz: olha, ainda tenho muito para vos dizer, mas ainda não podeis. Quando vier o Espírito Santo, ele falará toda a verdade. O Espírito Santo nos apóstolos deu andamento naquilo que o Senhor queria que nós soubesse. Irmão, vê, João, ele diz aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós apalpamos. Isso vos anunciamos e escrevemos para que vocês tenham comunhão com nós. E a nossa comunhão é com nosso Senhor Jesus Cristo. Entende-se, nós temos comunhão com os apóstolos, temos comunhão com Cristo. Vê que o apóstolo Paulo também diz: aquilo que vocês ouviste e veste de mim, faça, e o Deus de paz será com vocês. Ele também diz: aquele que deseja ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu escrevo são mandamento do Senhor. Então, irmãos, vamos observar no tocante o ósculo santo. Bom, o ósculo santo é um mandamento ou um costume? Vamos observar, irmãos. Bom, até então já quero, irmãos, manifestar que na palavra de Deus há mandamento. E claro que tem contendas e alguém que levanta contra, às vezes até com heresia. Para quê? Para que, irmãos, os sinceros que querem servir o Senhor verdadeiramente se manifesta. No tocante, irmão, o ósculo santo, o beijo, até então no antigo pacto, observando na palavra de Deus, na lei, sempre houve a manifestação do beijo. Observamos, irmãos, em Gênesis capítulo 33, no verso 4, que diz assim, irmãos: então Esaú, correndo ao encontro, e lançou ao pescoço e o beijou. E choraram. Vendo também, irmãos, em Gênesis capítulo 50, diz assim: então José se lançou-se sobre o rosto do seu pai e o chorou sobre ele e o beijou. Vamos observar também, irmãos, em Êxodo, no capítulo 4, no verso 27, também diz: diz o Senhor a Arão: Arão, vai ao encontro de Moisés no deserto. Levantou Arão e ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. Observa também, irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 10, que diz assim também: então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou. Bom, meus queridos irmãos, isto são apenas poucas partes que eu tenho demonstrado nas escritas, na palavra de Deus, a prática do beijo no antigo pacto. Além, irmãos, de muitas outras. Mas, irmãos, o beijo que ficou marcado na lei, com amor e com sinceridade, foi o de Davi e Jonatas. Bom, irmãos, será que foi só no antigo pacto a manifestação do beijo? Meus queridos irmãos, como nós manifestamos aí o amor de Davi e de Jonatas, um amor sincero, vamos observar então no 1 Samuel, capítulo 20, no verso 41, que diz assim, irmãos: indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. E inclinou-se 3 vezes e o beijaram-se um ao outro. E choraram ambos um ao outro. Até, irmãos, que Davi chorou muito mais do que Jonas.
Bom, irmãos, nós sabemos muito bem que nesse tempo o rei Saul já era rejeitado por Deus. E o Senhor Deus já tinha escolhido Davi para ser o novo rei de Israel. Jonas, irmão, sabendo desse plano de Deus e da vontade de Deus, amou a Davi. Irmãos, vamos entender, nós também sabemos muito bem que o plano de Deus, irmãos, não era mais a lei, mas a lei se cumpriu, irmãos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o amor de Jonas, irmãos, a Davi, já era, irmãos, um amor perfeito, um amor inefável, um amor da verdadeira graça. Porque, irmãos, observando Jonas, estando na lei, no antigo pacto, ele teve, irmãos, a consciência, a revelação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, eu falo isso que é fundamento. Por quê? Porque ele beijou o rei escolhido por Deus. Irmãos, vamos observar, irmãos, como Jonas estava bem certo. Observa, irmãos, em Salmo, no capítulo 2, verso 12, que diz assim, irmãos: beija o filho, para que ele não se ire e pereça no caminho, quando em breve se infamar a sua ira. E diz mais: bem-aventurado todo aquele que nele confia. Irmãos, isso é prova clara que o beijo também está, irmãos, no Novo Testamento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, é um ato de amor com as coisas santas de Deus. Glória a Deus. Porque, irmãos, o Senhor nos fez reis e sacerdote. Sendo rei e sacerdote pelo Rei Eterno. Irmãos, manifestando, irmãos, esse grande amor, observa, irmãos, quando na graça do nosso Senhor Jesus Cristo estava lá, irmãos, uma prostituta, quando ela soube, irmãos, que o Rei dos Reis era já manifestado por vontade de Deus, ela, irmãos, correu e não se importou, irmãos, com tradições de homens, mas entrou aonde estava o nosso Senhor Jesus Cristo, coisas que não poderia ela fazer. Ela entrou, irmãos, aonde estava o nosso Senhor Jesus Cristo e o beijou. O beijou os pés dele. Vamos observar, irmão, isso em Lucas, no capítulo 7, no verso 38, que diz assim: estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regrar-lhe os seus pés com lágrimas e enxugar-lhes com seus cabelos, e o beijava os seus pés e ungia com unguento. Irmãos, vamos observar esses dois casos de Jonas e a prostituta. Eles mostram, irmãos, o grande amor sincero com o Filho de Deus. Mas, irmãos, aqueles que diz que ama só de boca e não tem esse amor sincero, eles, irmãos, pensam coisas que não convêm no seu coração. E estando cheio de maldade, irmãos, de malícia no seu ventre. Por isso, irmãos, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo fez uma comparação para o fariseu que estava ali, do verdadeiro amor, daquele que ama em sinceridade e gratidão. Irmãos, nós observamos, irmãos, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo cobrou o ósculo daquele fariseu. Vamos observar isso, irmãos, em Lucas, no capítulo 7, no verso 45, que diz assim, o Senhor cobrando: não me deste ósculo, mas esta aqui, desde que eu entrei,
não cessa de beijar os meus pés. Irmãos, vamos parar para refletir. Irmãos, aquela mulher, irmãos, sendo uma prostituta, beijou os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que estava sujo, irmãos, por o nosso Senhor Jesus Cristo andava pregando o Evangelho. E nós, irmãos, sendo santo de Deus, teremos nós vergonha, ou às vezes nojo, ou com pensamentos ao contrário, em beijar a face de um santo de Deus? Às vezes também receio, irmãos. E ainda, irmãos, manifestar pensamentos malignos no coração? Irmãos, isso é uma prova clara que esses tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa, irmão, desses tais, está escrito pelo nosso apóstolo, irmãos, tanto pela cobrança do ósculo do nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que o apóstolo Paulo escreveu, irmãos. E claro, irmãos, que ele estava guiado pelo Espírito Santo. Ele, irmãos, colocou como um mandamento e escreveu, irmãos, para todas as igrejas. Olha, irmãos, ai daquele que levanta contra aquilo que ele escreveu, com pensamentos, irmãos, ao contrário. Vamos observar, irmãos, ele escreveu para a igreja dos Romanos 16:16, que diz assim, irmãos, saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos sauda. E ele vai mais profundo, irmãos. Rogo, ó irmãos, notei aquele que promove dissensão e escândalo contra a doutrina que vocês receberam. Desvia desses tais, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas com palavras lisonhas engana o coração dos simples. Por isso, irmãos, não é um só mandamento, tem fundamento aí no ósculo, irmãos. Observa também, irmãos, no primeiro século, os anciões de Efésio saudaram o apóstolo Paulo com o ósculo. Vamos observar isto. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, partia para Jerusalém. Isso, irmãos, está escrito Atos capítulo 20, no verso 37, que, irmãos, está escrito assim: E levantou-se um grande pranto entre eles, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijava. Com essas manifestações, irmãos, devemos sim saudar com o ósculo santo. Porventura, irmãos, não vemos que Paulo escreveu não só para os romanos, mas também para a igreja de Corinto. Vamos observar, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16, no verso 20, está escrito assim: Todos, irmãos, vos sauda. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Irmãos, tem tanto fundamento isso, irmãos, que ele novamente escrevendo ao Coríntios, novamente, irmãos, ele rogou aos Coríntios para que se saudasse. Está escrito, irmãos, ao 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 12, que diz assim: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. O santo vos sauda. Ele também, irmão, escreveu para a igreja de Tessalônica. E está escrito aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 26. E está escrito assim, irmãos: saudai a todos os irmãos em ósculo santo, irmãos. Não é um aperto de mão, irmãos. Não é uma cultura. Porque, irmãos, se é cultura, por que vem lá de trás? Tanto, irmãos, como nós colocamos aqui, como também aos anciães da igreja do primeiro século, observando, irmãos, até mesmo o apóstolo Pedro,
Ele afirma, irmãos, esse mandamento. Vamos observar isso. Está escrito em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 14, que diz: Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. Que a paz seja com todos vós, que estais em Cristo Jesus. Irmão, todas essas partes manifestadas que eu falei, irmãos, na palavra de Deus, para que nós entendemos que esse mandamento do ósculo, irmãos, deve ser praticado. E são mandamentos, irmãos, e prática dos apóstolos. E nós temos comunhão com ele, irmãos, com eles. E a comunhão deles é com nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na verdade, tem muitos manifestando que o ósculo santo é fictício. Irmãos, e também cultural. Mas aquele, irmãos, que tem sinceridade no coração, ele sabe aquilo que os apóstolos fez. Devemos nós fazermos também. Porque, irmãos, sempre vai manifestar os tais. Porque nós vimos lá na lei, sempre tinha essa manifestação do ósculo da caridade, daquele que ama as coisas de Deus. E eles beijavam, irmãos, com amor e com sinceridade. Entende que nós beijamos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos. Irmãos, se nós beijamos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, porventura não vamos beijar a família do nosso Senhor Jesus Cristo? Se Ele mesmo diz, irmãos, lá fora está a tua mãe e os teus irmãos querendo falar contigo. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a mão, ele falou: aqui a minha mãe, aqui os meus irmãos. Irmãos, nós estamos participando da família divina. Então não podemos nós ter parcialidade. Devemos ter um amor sincero. Porque o amor, irmão, de Deus com a igreja não se compara com o amor terreno. Não se compara com o amor de filho, com a mãe e a mãe com a filha. Não, é muito mais elevado, porque o Senhor falou: aqui está a minha mãe, aqui estão os meus irmãos. Também, vós sendo maus, sabe dar coisas boas, vossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Então não tem comparação, irmãos. Se nós fazemos para os da nossa casa, nossa família, devemos também amar, irmãos, da mesma forma ou além do que a nossa própria família, as coisas de Deus. Que Deus abençoe a todos.